Capítulo 7. Não tenho escolha. Quarta razão. Sou um conquistador de almas devido à grande comissão. Antes de partir, a última coisa que Jesus ordenou que fizéssemos foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a sua ordem a cada um dos seus seguidores. É a única coisa que ele nos deixou para realizar. É o trabalho vitalício de cada cristão, a sua vocação e o seu propósito, o seu ministério. Quando o amor de Deus transbordou a ponto de dar o seu Filho unigênito, isso foi para o mundo, não para a igreja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Cristo partiu, ele não nos deu outro trabalho a fazer, senão de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão do cristão para toda a vida. Foi isso que os primeiros cristãos fizeram dia e noite. Testemunharam de casa em casa, nos mercados, junto aos poços da vila, nas estradas movimentadas, nas ruas, reuniões, prisões, nos calabouços e em toda a parte. Eles compreenderam a vocação que lhes foi dada e fizeram o que Cristo fez. Aqueles crentes sabiam que Jesus estava vivendo dentro deles, operando por intermédio deles as mesmas coisas que ele havia feito antes de ter sido crucificado. É por isso que eram chamados de cristãos. Hoje a igreja está quase perdendo esse conceito. Os cristãos são membros de uma denominação, mas não testemunhas. Eles vão ao santuário confortável, mas não nos locais mais afastados para falar dos pecadores a respeito de Cristo. A menos que os cristãos readquiram o zelo e a paixão existente na igreja do primeiro século, fatores que o impelirão a irem lá fora, onde os pecadores estão, perderemos essa geração. Vamos lembrar o seguinte princípio: os pecadores não vão à igreja, esse é o lugar onde eles não irão. Sim, alguns irão, mas não a maioria, a parte de massa que está perdida. Portanto, jamais os ganharemos dentro da igreja, devemos ir atrás dele. Lá fora onde eles estão, assim como Jesus ordenou que fizéssemos. Ele está dentro de nós. Nós somos o seu corpo. Ele pode alcançar os pecadores somente por nosso intermédio. Talvez não haja nessa geração alguém que tenha seguido um padrão tão básico do evangelismo durante um tempo tão grande como nós o temos feito. Durante muitos anos maravilhosos, dedicamos a nossa vida à força da nossa juventude, os nossos melhores anos, a fim de permitir que Cristo pregue o evangelho simples aos pecadores por meio dos nossos lábios lá fora, nos logradouros públicos. Se você tivesse participado de uma das nossas campanhas e depois assistido à nossa cruzada, ouviria o mesmo evangelho, apresentado com simplicidade, observaria semelhantes estratégias, ouviria orações similares e veria os mesmos milagres. A grande comissão é a razão de ser deste ministério e de todo o seu desígnio. Cada fase de cada operação é destinada a alcançar os pecadores ou sem igreja, com o evangelho lá fora onde eles estão. Como um cristão não tem alternativa. Cristo vive em mim, eu sou o seu corpo, preciso deixá-lo ganhar almas por meu intermédio. Só um propósito. Vivemos e respiramos por um objetivo, o de transmitir o evangelho a um número máximo de pessoas, por todos os meios concebíveis, não somente pela nossa voz à medida que Cristo fala por nosso intermédio, mas também por todos os canais possíveis, pela reprodução, duplicação e por toda forma de disseminação da palavra de Deus. O Ministério Osborne, como é conhecido hoje, não foi planejado. Tal propósito não estava em nossa mente há muitos anos. O que aconteceu? Simplesmente dispusemos a obedecer à grande comissão de Cristo. Críamos que era o nosso dever. Resolvemos desgastar-nos diariamente, transmitindo o Evangelho a cada pessoa que pudéssemos alcançar. Durante muitos anos, conduzimos uma corrente quase que constante de cruzadas evangelísticas, pregando face a face para literalmente milhões de pessoas. Mas isso não foi suficiente. Essas reuniões só duraram 2 ou 3 horas, e as outras horas daquele dia. Raiou em nossa mente a ideia de que poderíamos escrever a mesma mensagem que pregávamos. As impressoras podiam reproduzir essas mensagens aos milhões, toneladas em cada língua sobre a terra. Dessa forma, poderíamos pregar as multidões de almas que jamais haveríamos de ouvir ao som da minha voz.
Houve uma época em que publicamos mais de 1 tonelada de folhetos evangelísticos a cada dia útil de trabalho. Isso sem contar com a grande quantidade de livros e revistas que ainda é distribuída em 120 nações mensalmente. Essa literatura tem saído das gráficas do mundo em mais de 100 línguas, com uma grande parcela de população